Então chegou a nossa aula sobre rotação de culturas, né? E você pode já de começo, né, ter uma confusão entre o que é rotação de cultura, o que é sucessão de cultura, o que são consórcios entre as culturas. Mas calma que nós vamos falar sobre cada uma delas, né? E aqui eu vou dar uma pequena pincelada sobre a diferença, mas depois vocês vão saber mais especificamente o que é cada uma, tá? Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer que a rotação de cultura, ela sempre, né, sempre na história, desde a antiguidade, né, sempre se utilizaram a rotação de cultura, mesmo porque sempre soube-se, né, das vantagens dela em relação à produção agrícola, tá? E aqui a gente pode dar um destaque, pode estar falando da rotação de cultura em relação a culturas extensivas, né, ou seja, de milho, soja, culturas aí, grandes culturas. Podemos estar usando ela também para a horticultura, rotação de cultura, né, para a pastagem, então é o que vocês vão ver, tá? Então aqui, para explicar bem a rotação de cultura e a diferença entre esses termos, eu tracei aqui o que seria um ciclo agrícola, né? Ou seja, de uma safra de verão, coloquei safra de verão 1, né? Iniciando aqui em outubro, né? Poderia ser setembro, alguns lugares, né, mais novembro, né? Mas aqui é uma média, começando dependendo do local, ou seja, a época que começa a chover, né? Então aqui eu estou no estado de São Paulo e é mais ou menos outubro, novembro, né? E que vai aqui um ciclo de um ano até outubro do outro ano, né, que seria a safra de verão 2. Tá? Então, aqui já dá para estar explicando, né, a diferença entre. Então, eu coloquei aqui rotação, seria sucessão. Vocês já ouviram falar, sucessão de cultura. E o consórcio. Por que pode estar causando diferença e confusão? Porque todas essas três, o que elas têm em comum é que há uma mistura entre as culturas, né? Há uma troca entre as culturas, mas nós vamos ver que essa troca ou essa relação entre culturas agrícolas diferentes vão ser diferentes para cada uma. Então, eu vou começar a explicar o que seria uma rotação. Depois eu abro os parênteses e falo o que são as sucessões e o consórcio. Bom, mas a rotação, ela nada mais é do que você pegar uma área, então aqui eu coloquei uma área, né? E na mesma área, né, você vai plantar uma outra cultura na próxima safra de verão. Tá? Vou explicar melhor. Então, vamos supor que você, a princípio, você vai lá e planta, né, o milho. Planta milho aqui. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei uma área e dividi em 4 talhões, tá? Então vamos supor que você planta nesse talhão milho em outubro dessa safra desse ano. No outro ano, se você plantar milho aqui de novo nesse talhão, em outubro, isso vai caracterizar o quê? Não vai caracterizar uma rotação, né? Você vai caracterizar uma sucessão, né? Não necessariamente a sucessão que eu quero dizer aqui, mas na verdade você vai dar uma continuidade. Então você poderia, que é o que muitos fazem, né, todo ano planta milho ou todo ano planta soja. Se você quiser considerar uma rotação, você vai ter que plantar uma outra cultura aqui, como por exemplo, vamos colocar aqui, a gente pode colocar um adubo verde, por exemplo, a crotalária. Tá? Então veja que aqui você já fez uma rotação de cultura. O que seria uma sucessão de cultura?
A sucessão seria, se você plantasse milho aqui, que tem muita gente que confunde, que acha que é rotação, você planta milho em outubro, então você vai uma safra aí de 4 meses, né, mais ou menos outubro, novembro, dezembro, janeiro. Né? E aí chegou aqui em janeiro, por exemplo, ou fevereiro, vamos colocar fevereiro aqui, né, que até você colher e tal, você planta novamente, vamos supor, se você tivesse plantado aqui então milho e aqui uma crotalária. E aqui milho. E aí você planta a crotalária aqui. Aí no outro ano você planta o milho de novo. Então veja, isso é uma sucessão. Então veja que você não rotacionou no ciclo de verão. Então você colocou, aqui muitos chamam de safrinha, né? Então, ou você poderia ter plantado uma cultura aqui de inverno, por exemplo, né? Um trigo, né? Ou uma própria soja de novo. Mas veja, se você plantou milho, crotalária e milho de novo, não é rotação, tá? É uma sucessão. Se você plantou milho, soja, milho, não é rotação, é sucessão. Se você plantou milho, trigo, milho de novo, novamente, não é rotação, é uma sucessão. Certo? Ficou claro? Então, para você caracterizar uma rotação, você realmente precisa de uma safra de verão ou outra, você mudar aqui a cultura. E aí depois a gente vai mostrar quais são as diversas vantagens de você estar fazendo isso. Tudo bem? E, então, ou seja, você precisa que outra característica importante é que seja de famílias diferentes. O que são famílias diferentes? Um ano que você planta milho, que seria ou uma gramínea, né? No outro ano você plantar uma leguminosa, como a clotarária é uma leguminosa, ou uma soja. Então você pode plantar milho e, por exemplo, soja aqui. Então veja que são de famílias diferentes. O que é família? Então uma gramínea, outra leguminosa. Uma gramínea, outra leguminosa. Tá bom? Seria mais que nem o feijão, arroz, feijão, né? Então se você plantar arroz, feijão também, né? Arroz mais a parte de gramínea e o feijão mais uma leguminosa. Tá? Por quê? Depois eu vou mostrar para vocês por que é bom fazer isso. E você precisa garantir, né, que esse solo, quando você faz esse tipo de cultura, você precisa garantir que ele sempre esteja aí coberto. Né? Então é interessante você plantar aqui, nesse fevereiro aqui, ou deixar, depois nós vamos falar, deixar o pasto vir, né? Que aí caracteriza uma outra integração, que seria lavoura e pecuária. Também você pode fazer isso. Como que é a lavoura pecuária? Praticamente, né, o que a gente chama, vamos colocar aqui o nome, né? Integração lavoura pecuária, o ILP. Ou seja, de vez de você plantar uma safrinha aqui, você deixa o mato vir, ou o mato não, o pasto vir, né, o capim vir, ou você planta o capim, e depois você, na verdade, você colhe o milho e deixa o pasto vir, e aí depois você coloca o gado, né, ou você, né, planta a própria pastagem para depois colocar o gado. E isso garante, né, ou própria uma crotalária. Então isso garante que, né, o pasto seu sempre esteja coberto. Tá? Então a rotação é bom para isso. E a palha de né, sempre vai ser a cobertura da próxima cultura. Então continuando aqui numa área aqui, você pode ver então, eu estou dando uma dica, né, então imagina que você coloque, eu vou dar uma dica de como você pode estar fazendo essa rotação. Se você considerar aqui uma cultura e um adubo verde, tá? Então se você colocou milho aqui, por exemplo, você coloca o adubo verde como uma crotalária. No outro, aqui, no outro talhão. E aí você põe o milho aqui. E aí depois a crotalária aqui.
tá? E aqui você vai rotacionar. Então, aqui você plantou milho, aqui crotalária. Lá crotalária, nesse talhão. Aqui é o mesmo talhão do ano que vem, né? Então aqui seria o milho. Tá? E aí depois, onde você plantou milho, você vai plantar a crotalária. E onde você plantou crotalária, você vai plantar o milho. E aí no outro ano, né, onde você plantou crotalária, milho. Entendeu? Então veja, antes da gente falar das vantagens e desvantagens disso, isso aqui é só, queria dizer que é só um exemplo. Tá? Existem outros, né, só para exemplificar o que é a rotação, existem outros, uma infinita aí possibilidade de vocês estarem fazendo essa rotação. Agora eu queria dizer agora o consórcio, né? O consórcio, só para abrir um parênteses rapidinho, o que é o consórcio? O consórcio seria se eu no mesmo talhão eu plantasse milho e crotalária. Né? Ou seja, no mesmo talhão, uma faixa de milho e outra de crotalária. Uma faixa de milho e outra de crotalária. Entendeu? Isso seria um consórcio. Tá? Mas aqui no caso não seria, porque você está só num talhão, tá uma cultura só. Aqui uma cultura só, uma cultura só, uma cultura só. Então se você misturasse crotalária nesse talhão com milho, né, ou qualquer outro, milho com soja, por exemplo, ou feijão, não sei. Tá? Isso caracteriza um consórcio aí. Tá? Então, é importante, eu vou dar um outro exemplo aqui, né, para ajudar. Né? Um exemplo que eu acho que seria até mais interessante. Por exemplo, vou fazer uma outra área aqui, tá? Então aqui, continuando a safra de verão. Você numa safra de verão, então de vez de você dividir em 4, por exemplo, você pode dividir em 2. Né? E num talhão, numa gleba, você pode colocar aqui o milho, por exemplo. Tá? Então esse aqui, vamos só colocar aqui, esse aqui seria o exemplo 1, tá? Exemplo 1 e aqui exemplo 2. Tá? Então são exemplos diferentes. Então aqui milho, né, e no outro talhão a soja. Tá? E aí aqui a gente vai então aqui seria né, a de verão. Né, aqui verão. E aqui, né, em fevereiro, aqui, mais ou menos, março, na mesma área, tá, seria aqui uma cultura de inverno. Então você colheu o milho e você aqui vai dividir essa área aqui em 2. Vai ficar mais ou menos assim. Por quê? O que você vai fazer? Você vai plantar aqui uma cultura de inverno. Veja que ainda você fala assim, não, mas está parecendo uma sucessão. Por enquanto é uma sucessão. Tá? Por quê? Porque eu estou colocando milho e eu vou colocar aqui trigo. Tá bom? Então veja, metade da área que era milho eu coloquei trigo. A outra metade eu vou colocar o quê? Um adubo verde. Isso é muito bom, viu, pessoal? Pode confiar. Então, trigo aqui. E aqui um outro adubo verde. Então, veja, você dividiu, né, metade trigo, metade adubo verde, trigo, adubo verde, por exemplo, uma crotalária. Tá? Na mesma área. Veja que aqui ainda não é uma rotação, é uma sucessão. E veja que você plantou uma cultura de inverno, né, em cima de um milho ou de uma soja que foi no verão. E aí você vai repetir isso aqui. Então como que ficaria aqui então? Aqui, então no outro ano, aí sim. Então você aí, o que você acha que seria aqui no outro ano, para você caracterizar uma rotação? Então onde você plantou milho,
Né? Você está rotacionando milho e soja aqui, nessa mesma área. Você plantaria o que para ser uma rotação? Né? Uma soja. Então, onde você plantou milho, você plantou soja. E onde você plantou soja, você vai plantar milho. Veja que, né, você aí já rotacionou. Isso já é uma rotação. E aí, na cultura de inverno do próximo ano, dessa próxima safra, você vai fazer a mesma coisa aqui. Né? Você vai dividir, como foi dividido ali. Só que agora, onde você plantou trigo, né, você vai plantar o quê? Vai rotacionar aqui um adubo verde. Né? E aqui, onde você plantou trigo, adubo verde. E aqui, onde você plantou adubo verde, você vai colocar o trigo. E aqui trigo. Então veja que você aqui usou, né, tanto você usou a rotação e a sucessão. Então você rotacionou aqui a soja e o milho e rotacionou o trigo com a adubação verde. Então aqui veja que você consegue aí ter praticamente aí 3 culturas, né, milho, soja e trigo, culturas importantes comercialmente. E você tem aí o adubo verde, e aqui você tem, né, praticamente você tem a 2 safras aqui, né, tanto a de verão quanto a de inverno. Essa é uma sugestão. Aí você vai poder, aí você vai colocar, se você quiser colocar depois o arroz, né, você vai querer colocar a aveia aqui na cultura de inverno, né, se você quiser colocar de vez da soja, você colocar o feijão. Então, mas sempre lembrando que você vai aí intercalar essas 2 famílias, leguminosas e gramíneas, tá bom? E aí, então, quais são as vantagens disso tudo? Bom, primeiro que você diminui o potencial de doenças. Por quê? Porque, veja, quando existe as doenças específicas de cada cultura, existe a doença e as pragas, né? Quando eu falo doenças e pragas. Doenças e pragas das culturas do milho. Existem as doenças e pragas das culturas da soja. Né? São específicas. Quando você faz a rotação, imagine que você então não faça a rotação. Onde você plantou milho, você vai plantar milho. O que você fez? Aquele milho, aquela praga, aquela doença que estava aqui, ela tem a capacidade de passar durante todo o ano, né, e depois se alojar aqui no milho. Ou seja, fica contaminada aquela área. Então, se você planta a soja, é como se você corta esse ciclo. Né? Ou seja, você corta a comida deles. Ela não vai, porque aí o milho só vai plantar daqui 2, né, no outro ano. Então, só fica 2 anos sem plantar o milho. Então, a doença, a praga, não consegue ficar. Né? É mais fácil ela ficar com 1 ano do que aguentar aí, passar todos a fome e passar falta de recursos dela durante 2 anos inteiros. Então essa é uma das principais. E você, claro que você vai estar aí colocando mais, quando você faz inclusive a sucessão, né, aqui nesse caso você está aumentando a massa, a biomassa, né? Então você está gerando mais palha, você está deixando mais coberta a área. Né? Você vai reduzir a quantidade, que existe uma coisa aqui, vou colocar aqui, a diferença. Né? Por que aumenta tanto a fertilidade e você vai ver que também ela vai controlar a quantidade de nematóides. Eu acho que vocês sabem, nematóide no solo, né? Que é um. Então, veja bem, vou colocar aqui, né? Se você tem aqui a gramínea, geralmente, ela tem o sistema. Então vamos colocar aqui uma gramínea. Né? Ela tem o sistema aqui, radicular, né, mais fasciculado.
E quanto à leguminosa, aqui então vamos colocar a gramínea, né? E aqui uma leguminosa, né? Então a leguminosa ela já tem, inclusive principalmente as crotalárias, elas vão ter aí o sistema radicular mais profundo, né? Então enquanto uma pega o nutriente lá embaixo, né, e joga para cima, a outra já é mais, espalha mais lá em cima. Então há um equilíbrio entre as raízes aqui, né? E existe a questão também de que a questão de uma planta estar espantando, né, os nematóides, está tratando a terra em relação, controlando. Você vê que quando você faz plantio de crotalária, você acaba aqui, né, com as pragas no saneamento dos solos, os nematóides do solo, tá? Então você diminui a potência que a gente chama, né, o potencial de doença, né? Você reduz aí a quantidade, principalmente quando você planta aqui, está sempre plantando uma cultura, você diminui aí a quantidade de plantas daninhas, plantas invasoras. Também há um melhor controle das plantas invasoras. Como por exemplo, vou dar um exemplo, se você plantar girassol, se você tem problemas de tiririca na área, você planta o girassol, vai diminuir a tiririca, né? Então, assim, existem diversas vantagens aí de você estar fazendo isso, né? Agora, existem algumas desvantagens também, que a gente poderia falar. Primeiro que você precisa aí, às vezes você vai precisar, como por exemplo, se você plantar milho aqui, crotalária, que seria uma reforma, né, que a gente chama que você vai descansar a terra aqui. Às vezes você precisa descansar a terra. O que é descansar a terra? Em um ano você não produziu uma cultura comercial, como o milho. Porque a crotalária ela não vai te dar uma renda. E o milho vai te dar renda, mas aí você perde um ano praticamente. Nesse sistema aqui não, né, porque você pode ter como comercial a soja quanto o milho, né, mas tem casos aí que você vai, quando fazer a rotação, você vai estar perdendo um ano de cultura, né, de renda daquela cultura. Existe também o problema de maquinário, né, para cada caso desse, o milho é um maquinário, né, a soja é um maquinário, o trigo é uma outra máquina, né. Então, mas aí é claro que o nosso sistema, eu vou ensinar vocês aí a conseguirem usar o máximo de maquinário para diversas culturas, porque o nosso sistema ele vai trabalhar com a diversificação das culturas. Então a gente precisa usar inteligentemente diferentes tipos de máquina, tá? Mas praticamente, né, são essas as desvantagens. Eu acredito que as vantagens são muito maiores, né? E principalmente porque, vejam, aqui é como se fosse, né, a questão de aumento de matéria orgânica, é como se fosse o arroz feijão, né? É o arroz feijão da sua terra. Se você comer só feijão, só arroz, né, vai faltar o feijão. Se você comer só o feijão, vai faltar o arroz. Então, uma alimentação, um prato completo aí, né, a gente sabe, em questões nutricionais, e isso serve para a terra também, né, seria aí o arroz-feijão. Então, o arroz-feijão é a rotação. Basicamente, em simples palavras, seria isso. Agora, existe, como eu te falei, o sistema ILPE, aí, ILP, né, e existe o sistema ILPF, que a gente vai falar também, que aí a gente coloca a floresta, né? Então, é a integração lavoura, pecuária e floresta. Mas aqui já caracteriza uma rotação, a lavoura e a pecuária. Como eu te falei, além de você colocar aqui isso, né, o milho, o trigo, você vai colocar mais uma cultura aqui, né, durante todo esse período, que seria o pasto. Então você vai entrar com o gado aqui. É muito interessante, né? Eu vejo que a gente vai estar integrando muito mais, né? Eu gosto muito desse sistema. Nós vamos falar mais sobre esse sistema. Por quê? Porque além disso, você vai estar colocando, né, o animal aqui na área, né? E a gente sabe que quando você coloca o animal, você vai estar astralizando essa sua área, toda essa sua terra,
né? Então é muito importante também. Então, e a floresta você vai ver depois que é um sistema que nada mais é do que você colocar no meio desses pastos aí, você colocar árvores, né? E essas árvores vão beneficiar também o gado, vai dar sombra e depois você vai poder usar as árvores que são árvores comerciais, claro, né? Como o próprio eucalipto, usa-se muito eucalipto, e você usa a madeira aí como uma parte comercial também. Então, claro que isso vai estar beneficiando. Mas a base do sistema ILPF é essa, é a rotação de cultura, tá bom? E aí se você for pensar, né, eu falei para vocês aí, culturas extensivas, né, na parte de pasto, e se você for pensar em hortaliças, né, aqui basicamente você vai fazer uma rotação de hortaliças, basicamente aqui né, você usa essa lógica que não falha. Então imagina que você tem aqui, vou colocar mais ou menos também aqui 4 canteiros, né? Então praticamente você vai plantar, onde você plantar um canteiro, você plantar raiz, né? O que é raiz? Cenoura, beterraba, né? Todas as culturas aí da hortaliça que você usa o nabo, né, como raiz. E no outro lugar você vai colocar folha. Né? Aqui folha, então alface, né, couve, tudo que é folhosas. E aqui você vai colocar flor e fruto. Então flor e fruto, couve-flor, alcachofra, o fruto é tomate, pimentão, né, são frutos, certo? E sementes aqui. Sementes, né? Vagem. Então, ervilha. Né? Então, aí como que você vai fazer a rotação? Por exemplo, onde você plantou raiz, você vai plantar uma folha. Então, se aqui esse ano você plantou raiz, ou não necessariamente no ano, né? Pode ser no mesmo ano. Por exemplo, onde você plantou o rabanete, você vai plantar, quando você plantou o rabanete, você vai plantar o alface. Então, você plantou o rabanete aqui, esse ano folha, certo? Então aí você tira o rabanete e vai plantar o alface. Tá? E onde você plantou a raiz, onde você plantou folha, você vai plantar o rabanete. Tá? E assim vai, onde você plantou depois, no outro ano, onde você plantou, outro ano, não necessariamente o outro, próximo cultivo, você plantou aqui nessa área. Então vamos lá, rabanete, depois você plantou alface, que é folha, aí depois você tirou o alface, vai colocar o quê? Uma flor, né? Vai colocar uma couve-flor, né? E vai colocar um fruto, né? Vai colocar um tomate, um pimentão. Aí você tirou o pimentão, você vai colocar uma semente, vai colocar uma ervilha, entendeu? E assim sucessivamente, para cada área dessa, você vai estar sempre, né, mudando. Lembrando que você pode aí estar intercalando com o calendário agrícola, né? Fazendo todo um planejamento. E aí você vai ver que um vai ajudar o outro. Isso é fato, isso já é testado, pessoal, não é teórico, isso é na prática, tá? Podem colocar em prática isso. Isso, pessoal, é fundamental. Veja que nós estamos ainda falando de uma base aqui, né? Então, isso é algo assim que não dá para trocar no sistema orgânico, no sistema biodinâmico, tá? Então veja que nós estamos trabalhando aí com a diversidade, com a biodiversidade, né? E você fazer isso é fantástico. E aí que está toda a sua engenhoca, toda a importância, né, daqui, que eu vou falar aqui, para uma rotação de cultura, pessoal, vou até escrever aqui, é importantíssimo, né, você ter essa estrutura, importantíssimo, o planejamento. Se você não fizer o planejamento disso aqui, você vai trabalhar, vai ser mais difícil, vai ter
vai ter mais problema aí durante o processo. Tá bom? Mas se você faz um planejamento tudo certinho, inclusive de comercialização, inclusive de máquina, como eu te falei, você vai estar precisando tá aí tendo uma logística de máquina, uma logística de comercialização, tudo certinho. Tá bom, pessoal? Então é isso que a gente ia falar sobre a rotação de cultura, né? E espero ter ajudado. Mandem as perguntas, né, se vocês tiverem mais dúvida. É claro que tem muito mais coisa para estar falando aqui, tá? Mas ao longo de todo o curso a gente vai estar falando. E ainda vamos continuar aí falando mais, né, sobre essas técnicas. Veja que isso aqui é uma tecnologia, não é uma tecnologia de produto ou uma tecnologia de insumo que você compra, né? Você não vai comprar isso aqui. Você vai fazer a tecnologia do processo. Veja, a tecnologia nossa está nesse processo. A nossa inteligência está aqui. Tá? E é isso que vai nos diferenciar. Isso é que vai fazer vai viabilizar a sua produção. Né? É por isso que alguns vão dizer que dá certo, outros que não. Né? O que vai falar que não dá certo, que provavelmente não vai conseguir estar colocando isso em prática, esse sistema. Né? Mas é simples, é um sistema simples. Mas basta, né, você fazer o planejamento, né, acreditar, né, fazer a logística tudo certinho, né, usar a inteligência do processo, né, que isso daqui só vai dar bons resultados. Né? E é claro que isso vai garantir, né, você conseguir não precisar jogar o adubo NPK, não precisar jogar veneno, nada disso. Esse que é o segredo, pessoal. Então isso, por que isso ninguém fala? Né? Porque isso não vende, né? Não se vende isso. Você não consegue vender esse sistema, essa tecnologia. Nós estamos aqui, na verdade você vai aprender num curso isso, né? Mas ninguém vai chegar e vão te dar esse pacote. O que vão te vender realmente é NPK, né? Sementes transgênicas, né? E tudo mais, e defensivos agrícolas. Né? Mas isso ninguém vai te vender. E você vai criar isso, tá bom? E aí você vai ver que você vai até ser, se você conseguir implantar isso, né? E como eu digo, isso tem que se trabalhar como um reloginho, né? Tem que ter bastante sincronização. Tá? E disciplina, claro, né? Acho que acredito que tudo precisa ter disciplina. Disciplina seria você estar preparado, né? Para sempre estar preparado, planejamento nada mais é isso, ser preparado, antecipado, né? Já para as próximas etapas. Tá bom? Então, instalem isso, né? Coloquem isso no planejamento de vocês. Tá, e como a gente sempre diz, mostra pra gente e o que a gente tiver aqui. Não é da primeira vez, né? Como você regula uma máquina, né? Isso aqui é uma máquina. Nem sempre na primeira vez você consegue aí, né, tá reguladinha a sua máquina. Você vai, às vezes, precisar fazer alguns ajustes. Então você fala com a gente que a gente faz esses ajustes junto. Né? Acredito que a gente vai fazendo os ajustes junto. Né, tudo vai ficar sincronizadinho, tudo certinho, tá bom? Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula.